curiosidades TDAH fora da caixa, sobre rede de apoio para a mãe TDAH. Isso mesmo. Falamos muito sobre os filhos, sobre as questões das crianças, sobre todas as questões vinculadas ao TDAH. Falamos muito sobre o que acontece com as nossas crianças e às vezes nós nos esquecemos de cuidar de nós, mães. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre a rede de apoio, a necessidade de cuidar das mamães TDAHs. Exatamente. Mãe de criança com TDAH. Então, vamos sempre falar, né? Porque apesar de nós estarmos aqui, eu sempre venho e explico o que é o TDAH. TDAH é uma sigla para transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade. É as três coisas. Acontece que muitas vezes isso vem acoplado junto, tá? Com outras questões, como dislexia, descalculia, disgrafia, que são transtornos de aprendizagem, onde as crianças sentem muita dificuldade na hora de realizar tarefas de aprendizagem. Outras questões vinculadas à dificuldade de concentração e foco, vinculado ao déficit de atenção. Outras questões de inquietação, agitação extrema, não parar um minuto, correr o tempo todo, agitação interior, agitação dos seus membros e pernas, correr o tempo todo, não parar, a criança ficar inquieta na cadeira, hiperatividade. Outras vezes a impulsividade, agressividade, raiva, a gente já falou sobre todas essas questões aqui. Só que tudo isso gera uma necessidade dos pais terem o dobro de paciência, o dobro de expertise para lidar com a criança, conseguir ter que saber lidar com as situações que são muito diferentes de uma criança que não tem TDAH. Os pais, eles precisam saber lidar com a criança de uma maneira bem específica, porque quando a gente parte para ser mãe, pai de uma criança TDAH, nós primeiro precisamos compreender o mundo da criança e gerar uma coisa que se chama empatia. Se pôr no lugar da criança, entender o que está passando com a criança. Só que para poder ter empatia com algo que a gente, com alguma coisa, nós temos que conhecer aquilo. Como que eu vou ter empatia com a criança que tem TDAH se eu não sei o que ela está passando, eu não tenho conhecimento do TDAH, eu não sei o que é o TDAH, eu não sei o que está passando com a criança. E por isso que a gente fala tanto em treinamento de pais, os pais terem pleno conhecimento da realidade da criança, saberem o que a criança está passando, conhecerem todas as circunstâncias, porque senão nós não conseguimos nos colocar no lugar da criança, nós não conseguimos nos pôr no lugar da criança por ausência de conhecimento. E hoje para que nós falarmos da rede de apoio de nós mães. Exatamente, rede de apoio das mães. Por quê? Porque muitas vezes nesse processo todo, nós nos vemos no mar sem nenhum barquinho salva-vidas. Chega um diagnóstico, muitas vezes, o seu filho tem TDAH. Ok, tá, e agora? O que eu faço? Literalmente assim, e agora, para que lado eu vou? Não sei nem para que lado eu vou, não sabe nem o que faz, o que não faz, o que segue, o que não segue. O médico explica, em termos técnicos, muitas vezes, o que é. Diz que você precisa levar o seu filho, a partir daquele momento, para um especialista, um neuropsicólogo, um psicopedagogo ou um psicólogo, de forma periódica, a criança. Muitas vezes já indica uma medicação, você já pega e faz uma criança medicar, e agora? Já regala os olhos desse tamanho, assim, não saber nem o que faz. E tu sai dali com uma sensação de pavor, porque tu não sabe o que está acontecendo, tu não tem noção do que está acontecendo, e aí tu fica assim, tá, e agora? Para que lado eu vou? E essa rede de apoio de mães que a gente fala é exatamente nesse sentido. A mãe se sente sem apoio, literalmente, sem saber aonde ir. Começa a buscar informações, né? Sem saber o que fazer. Aí, quando a gente começa a buscar as informações, na maioria das vezes, a gente chega em lugares que a gente começa a ver que a linguagem é muito técnica. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu sempre falo, eu sou mãe de uma criança TDAH diagnosticada, e depois desse diagnóstico eu descobri que eu tinha TDAH. Vindo a essência, a raiz do problema.
Então, quando eu falo com vocês, eu não falo numa linguagem rebuscada, técnica, falando numa linguagem técnica. E quando eu fui buscar ajuda, eu só ouvia uma linguagem muito técnica. E aquilo dificulta a vida dos pais. Por quê? Porque não é aquilo que tu quer escutar. Tu quer saber como é que tu vai resolver o problema efetivo da criança. Tu quer saber como é que vai fazer para a criança escovar os dentes de manhã, pentear o cabelo, levantar e ir para a escola sem ter que gritar 10 vezes com a criança. Sem ter que ficar vamos, sem se irritar na primeira hora da manhã, sem que haja o quê? Uma crise de estresse matinal. Às vezes, tu não quer algo rebuscado, tu não quer uma explicação fora do comum, tu quer algo prático, que solucione. Só que, obviamente, que nós precisamos do diagnóstico, do tratamento terapêutico, nós precisamos de tudo, mas nós precisamos de apoio, da rede de apoio de mães, que se compreendam umas às outras o que estão passando, porque nós vivemos as mesmas coisas todos os dias. E eu digo, minha vida não é um mar de flores, eu passo os mesmos problemas, passo as mesmas dores. E por isso eu posso falar com vocês a mesma língua, porque nós passamos as mesmas dores. As mesmas dores, e com isso conseguimos nos compreender melhor. Aí, nós não queremos mais que a hora do tema seja a hora da guerra. A gente quer uma coisa mais em paz. Mas só que ninguém chega para ti te dando uma técnica, te dizendo vamos fazer com que haja uma maneira de nós solucionarmos isso de maneira prática. Vamos solucionar a agressividade, que o filho quebrou o celular porque o jogo travou. Vamos acabar com a agressividade, com a ira. Ele foi num pico de agressividade, por quê? Porque ele foi contrariado. Então, tudo isso a gente explica, porque a gente formou uma rede para quê? Para que haja um treinamento específico de mães, de pais, que sejam apoiados como mães e pais, e não simplesmente com uma linguagem rebuscada do médico, do psicopedagogo, do psicólogo, que vem ali para falar contigo por 5 minutinhos, aí começa a te indagar, e aí tu começa a te sentir culpado, meu Deus, será que sou eu errado? O que eu fiz de errado com esse menino? Porque eu me sinto a culpada, a maior culpada do mundo, porque deve ser eu fiz alguma coisa de errado. E essa é a sensação que a maioria das vezes os pais têm, a culpa é minha. Não, eu fiz alguma coisa. Fiz algo, simplesmente pegou e já jogou a culpa no pai e na mãe. E aí eu volto a explicar. TDAH não é uma questão de falta de educação dos pais. É neurobiológico. É o sistema neurobiológico onde nossa questão do lobo frontal existe uma diferença na criança com TDAH vinculada aos neurotransmissores, vinculado às emoções. Não é uma questão cognitiva de falta de aprendizagem, mas é vinculado às emoções, concentração, foco, uma série de circunstâncias que é diferenciado na criança com TDAH. E isso tudo tem que ser bem trabalhado, porque o TDAH é uma síndrome que não tem cura. A sua criança, ela tem um problema neurobiológico que tem que ser treinado e adaptado à sua vida, porque quem tem TDAH vai ter TDAH quando criança, quando adolescente e quando adulto. O que vai acontecer é que ele vai se adaptar à sua vida. E essa adaptação vai depender de como ele passar pelo processo na infância. Aqui, ó, a Simone está dizendo que a professora do meu filho tirou a cadeira dele na aula porque ele não parava de arrastar. O que acontece? Isso estava irritando o social, ou seja, o conjunto. Mas faltou habilidade no sentido de como proceder com a criança. E aí é o que nós estamos querendo dizer. Eu vou dar eu dou sempre o exemplo da caneta. A criança com TDAH, muitas vezes ela fica assim, ó, fazendo aquele barulho irritante, sabe, na classe. Muitos de vocês já viram até adultos fazendo isso. Batendo pé, batendo mão. E isso é típico de quem tem TDAH, tá? E aí, o que acontece? Às vezes é necessário para algumas crianças manipular alguns brinquedos que a gente diz que são... Hoje é muito conhecido alguns deles. São pequenos
para que eles consigam se acalmar e concentrar. Às vezes uma bolinha que aperta, sabe? Aquele pocket hoje é famoso, né? Então, por isso que a escola já não está autorizando, porque acha que é brincadeira de todos. Mas foi um brinquedo criado para crianças com problemas, né? De TEA e TDAH. Coisas que manipule, de montar e desmontar assim rapidamente, mas principalmente brinquedos que eles façam um manuseio com uma mão só, para que principalmente eles consigam se concentrar. Às vezes a criança ela tá manuseando o brinquedo com uma mão e fazendo o tema com a outra e isso acalma ela, né? Existem brinquedos específicos para isso, principalmente aqueles que eles conseguem manusear. Meu filho gosta muito de massinha de modelar, tô dando um exemplo, né? Ele fica mexendo naquilo e aquilo vai acalmando os nervos dele, ele fica mexendo, amassando aquela massinha, e ele vai fazendo as coisas quando ele tá nervoso, quando tá atacado. E aquilo vai, tipo assim, relaxando ele. E aí ele vai conseguindo fazer o que ele tem que fazer. Cada criança tem um estímulo. E o Pocket que criaram e inventaram, hoje, era o plástico bolha que os meus filhos adoravam apertar para se acalmar. Então, são técnicas de relaxamento mesmo, relaxamento para a criança tirar o estresse extremo. Isso tudo a gente ensina no nosso treinamento sobre o porquê que a criança ela vai lá em cima no pico, porquê que ela desce lá embaixo, como a gente vai fazendo para acalmar. É um processo. Só que o que eu estou falando para vocês de rede de apoio? Quando vocês vão falar lá com o neuro, vocês têm uma consulta, que normalmente é um neuropediatra ou às vezes o psiquiatra que atende vocês, uma consulta 1 a 2 vezes por mês. Não passa de 20 minutos, gente, esse atendimento. O médico mal explica algumas coisas e fora. Me desculpa a expressão, mas é bem assim. Entra e sai. Pergunta algumas coisas poucas, coloca ali no laudo, dá algumas explicações, remédio, receita, se ele está utilizando receita e acabou a consulta. Aí a criança, ela vai para a sessão de terapia, mas não é você que é atendida, é a criança. E você fica lá, sem saber o que fazer. No máximo, te chamam para um atendimento onde não é para você escutar, é para você falar. Ou seja, não é para te ensinarem nada, é para você dar um relatório do que está acontecendo com a criança. Então, você tem que falar. E quer dizer, conhecimento não vem. Aí a criança fica na escola com professores que alguns são treinados, maioria não, tá? Aonde fica numa turma de 20 alunos, mais ou menos. E aí essas mães, cadê a rede de apoio, cadê o ensino, cadê o treinamento para conseguir lidar com a criança, conseguir lidar com os problemas, conseguir ter uma linguagem prática, conseguir entender como fazer para na prática a coisa melhorar. Aí umas vão dizer assim, não, tá, mas eu já iniciei o tratamento, ótimo, já deram o primeiro passo. E agora eu vou falar os números que me apavoram muito mais. Aí outras vão dizer assim, mas já tá tomando remédio, só o remédio não funciona. Eu falo isso para todo mundo, o remédio não é uma pílula mágica. Que você deu o remedinho e simplesmente sua vida resolveu os problemas. Se fosse assim, eu não estava aqui. Pode ter certeza. E a maioria de vocês não estariam aqui me escutando porque todo mundo tinha medicado os filhos e tinha acabado os problemas todos. Não é assim. A medicação, ela tem sim o seu uso. Em determinados casos ajuda muito, mas não é uma pílula mágica. Sozinha ela não vai fazer o efeito necessário. A psicoterapia, ela funciona, é uma coisa que a gente chama de amnese. E aí, essas consultas semanais tem um tempo, demora. E isso a gente chama por quê? Porque é um processo de anamnese. E esses processos, eles são muito longos, porque a pessoa tem 1 hora por semana com a criança. É necessário o profissional. Não estou dizendo que não, muito pelo contrário. Mas eu estou explicando que é um processo longo. Não é um processo de um dia. E aí, quando a gente explica que o treinamento e o apoio e a rede de apoio de pais funciona, é porque é um intensivo. As minhas alunas que estão vivenciando esse intensivo agora estão entendendo. É um intensivo aonde elas vivem todos os dias com seus filhos. Todos os dias elas estão com a criança. E a maior parte do tempo estão com seus filhos ali. Os seus filhos são sua exclusividade. E aí elas conseguem trabalhar toda a técnica com as crianças e entender isso. E fazer o processo que os profissionais fazem, mas de uma forma
prática, uma forma direta, direcionada. E isso é a rede de apoio. Fora a rede de apoio, que é o que eu chamo de excepcional. A rede de apoio é quando as mães falam umas com as outras, se apoiando suas dores. Isso é o que eu vejo de mais maravilhoso. No meu grupo de alunas, eu nem intervenho muito nessa parte da rede de apoio, porque eu acho que a parte mais maravilhosa que tem de tudo é as próprias mães se auto-apoiarem nas suas dificuldades e nas suas lutas diárias. Por quê? Porque elas simplesmente, elas vão o quê? Elas têm as dores muito similares, então elas vão vivenciando aqueles processos e vão se apoiando uma nas outras. Vão se apoiando uma nas outras. E aquilo ali, elas vão evoluindo de uma forma gigante, gigante. É algo maravilhoso, porque se num dia uma não consegue, as outras vão lá e apoiam. Aí no outro dia a outra vai e não consegue, aí as outras vão lá e apoiam. E assim todas elas evoluem e crescem juntas. É algo maravilhoso de ver quando mães têm rede de apoio. Rede de apoio significa justamente isso: se unirem em prol de um objetivo, de uma força maior. E sabe por que isso é necessário? Porque muitas vezes a nossa rede de apoio que nós temos em casa, ela não está preparada para nos ajudar. Ela não está preparada para nos dar o apoio. O que acontece? Tá? Nós temos a nossa família, obviamente. Tá? Eu vou dar um caso que é meu. Tá? Minha mãe é enfermeira, mas a minha mãe ela não tinha conhecimento técnico do que era o TDAH. Eu tive que ir à busca. Porque lá na época dela, quando ela estudou, não se falava nada sobre isso. Minha mãe tem 70 anos. Minha mãe foi da primeira turma de enfermagem da Universidade Federal de Rio Grande. Quando ela estudou, na época dela, inclusive na época profissional dela, não se falava em TDAH. Foi em 1992 que foi fazer toda uma análise médica a respeito disso. Então, vocês imaginem, então, na idade nossa, de 40 e poucos anos, a maioria de nós, crianças, não teve diagnóstico na infância, não tinha como ter por causa disso. Então, a família também como rede de apoio, por exemplo, eu, mãe, vou falar para a avó o que acontece com a criança, a avó tem que ser ensinada, porque a avó não entende o que é o TDAH. E como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Ela é minha rede de apoio. Por exemplo, muitas vezes, e eu acho que eu não sou a única mãe, que já precisei de uma avó ir buscar a criança no colégio para ficar 1, 2 horas com a criança até eu chegar do trabalho. Mas como essa avó fica, às vezes, um tempo bom com a criança, ela precisa entender o que a criança tem. Porque a criança tem TDAH. E como eu vou explicar se nem eu sei? Ela é minha rede de apoio. Por quê? É a avó da criança, fica com a criança 2 horas, tá lá com a criança. Ela me ajuda muito. Meu Deus, minha mãe, então, que me ajudou com os meus filhos, eu não tenho nem palavras de gratidão com a minha mãe. Mas em ter conhecimento, a ausência do conhecimento. E aí, como nós vamos passar para ela, para a avó, por exemplo, ou para uma tia, ou para a pessoa que cuida dos nossos filhos, a babá, quem seja que está cuidando dos nossos filhos, se nós não temos conhecimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Como nós vamos passar esse conhecimento? Se nós não temos o conhecimento. Então, a rede de apoio que eu falo é a rede de apoio certa. Quando a gente está no lugar certo, fazendo isso com as pessoas que têm maestria, conhecimento. E aí a gente vai compartilhando o conhecimento e avançando, para que a gente consiga levar isso para dentro da nossa casa. Para o marido, para a avó, para a pessoa que cuida dos nossos filhos, para a babá, para todo mundo. E ter paz, porque eu acho que não existe nada que valha mais a pena do que paz. Porque o que acontece? Os nossos filhos estão agitados, O TDAH faz a criança ser agitada, normalmente, tá? Se ela é hiperativa. Agora, eu conto sempre a história do supermercado, porque é algo que às vezes as pessoas ficam pensando assim, a história do supermercado é uma história banal. É uma história banal, mas é uma história normal. Toda a vida, antes de eu entender o que era o TDAH, eu tinha vergonha de ir com meu filho no supermercado, porque ele não parava um minuto. Literalmente. Né? Hoje está maior, tudo bem, mas na época.
E eu ficava pensando, meu Deus, o que vão achar dessa criança? A criança não para. Até que eu fui descobrir o que era o TDAH, eu fui descobrir o TDAH tardio, meu filho já tinha mais de 8 anos. E eu fui parar e pensar, digo, meu Deus, por que eu tô preocupada com o que os outros pensam? Meu filho, depois daquilo, eu sempre fui pro supermercado com meu filho. Meu filho pegava o carrinho e eu ia aí com as compras, e o carrinho para ele virava um parque de diversões. Ele pegava o carrinho e vum, no corredor e voltava, e ele pegava e eu largava as compras. E aí ele fazia outra volta, vum, e voltava, e eu com as compras embaixo do braço até ele voltar e botava as compras. Toda a paciência dele. Nunca machucou ninguém, nunca derrubou nada, nunca fez nada. A única coisa que ele fazia era brincar com o carrinho e ficar dando voltas no mercado enquanto eu fazia as compras. A partir daquele dia, meu coração ficou tão leve que ele disse assim: não preciso mais me preocupar com o que os outros estão pensando. Eu preciso me preocupar é com a felicidade do meu filho e o meu bem-estar. Agora, o que os outros pensam é o problema dos outros. Vou me preocupar comigo. Ele não está fazendo mal para ninguém. Por que eu vou ter vergonha de sair com meu filho? Não preciso. Pronto. Acabou o problema do mercado. Sempre fui pro mercado com meu filho. E esse processo foi gradativo. Foi gradativo, ele foi se acalmando depois, é uma fase, eles vão melhorando. Só que ele estava feliz, porque ele estava andando com o carrinho, fazendo voltas nos corredores. Sem fazer mal a ninguém, só que ele gostava de ficar fazendo volta no corredor enquanto fazia as compras. Simples assim. Só que são pequenos detalhes. Sabe o que é aquele pequeno detalhezinho? Pequeno detalhezinho que é não se culpar pelo fato do seu filho estar com o carrinho andando no volta no supermercado. Essa autoculpa que nós nos colocamos é porque a sociedade é muito julgadora e aí nós acabamos entrando na neura do julgamento da sociedade. E é pela ausência de conhecimento dos problemas dos nossos filhos. É pela ausência de conhecimento de como os nossos filhos são. É pela ausência de conhecimento de quem são as nossas crianças e de como lidar com as nossas crianças. Nós não podemos mais ficar sofrendo críticas. Chega de críticas. Nós precisamos começar a pensar no nosso bem-estar. Preciso tratar o meu TDAH para cuidar melhor do TDAH das minhas filhas. Que tipo de médico devo procurar? Elas já estão tendo acompanhamento. É o mesmo neuro. É que o neuropediatra é de criança e neurologista é da parte adulta. O neuro, ele apenas vai mandar para avaliação, mas normalmente, dependendo da circunstância, o psiquiatra vai continuar atendimento e medicação, tá? Mas é o neuro que faz a avaliação. Ó, com relação a deixar o lápis cair na hora de fazer o tema, isso é vinculado ao déficit de atenção. Qualquer coisa que tire a atenção da criança para ela sair do processo do tema. Isso tem práticas e treinamentos específicos para a questão do foco e hiperfoco, que a gente dá no nosso treinamento, porque isso é uma questão bem para fazer. Ele fica muito disperso, leva mais tempo do necessário na hora do tema. Né? Então, provavelmente é isso, né, Cristiane? Foi exatamente por causa do lápis que ele derrubava e arrastava a cadeira para juntar. O que acontece? É exatamente a questão do déficit de atenção. Vamos explicar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente. A criança, ela fica dispersa, tá? Quando ela está desinteressada pelo que está acontecendo. Ou seja, lá no quadro, a professora está dando uma matéria e tal, e ela está dispersa. Passou alguém lá no vidro da janela, ela já ficou viajando. Quando vê, ela já... E outra, é aquela coisa, assim, ela não tem dimensão de espaçamento. Ou seja, ela derruba facilmente as coisas. Isso é uma questão geoespacial, que é um problema do TDAH, tá? Ela derruba facilmente as coisas. Aí, quando cai, ela já dispersou sua atenção e o déficit de atenção já pegou. Aí, ela já parou de copiar o que está lá no quadro. Obviamente, quando ela foi pegar, ela não é aquela coisa assim, vou brincar com meu pai me dizia, que era assim que meu pai falava, né? Já vai arrastando, e aí o que acontece? Esse ato provocou o incômodo da professora, só que ela tinha que entender que se ele tem um laudo e ele tem toda essa questão, tem que haver uma compreensão. Então a criança ela tem que ir lá para frente. Nós temos toda uma técnica de como ir ajudando esse processo em sala de aula, tá? Inclusive, como mandar os materiais para a escola, quais os materiais ele tem que levar, de que forma para auxiliar. Mas é isso aí todo tem um processo que não dá para a gente explicar em minutos, tá?
E na escola, como fazer com os coleguinhas sem paciência? Bom, isso é uma questão do relacionamento. Também é uma das questões que a gente fala muito sobre a questão de acalmar a criança, ensinar a criança a conseguir ter a questão das relações sociais. Porque a criança com TDAH ela é extremamente impulsiva, né? E aí nós estamos falando da impulsividade. A impulsividade é de autorresponder de uma maneira muito pá, 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 e aí o que que acontece? Ela, na resposta, ela causa esse dano, assim, aonde ela causa confronto, ou ela quer comandar as brincadeiras de uma maneira que os outros não gostam, ou ela fala alto, acontece muitos conflitos, certo? E aí tem toda uma técnica que a gente utiliza para conseguir fazer com que a criança se readapte ao processo social. Então tem todo um processo, tá? Porque não é só a fase da aprendizagem, tá? O que nosso programa é acalmar e transformar a aprendizagem da criança com TDAH, diagnosticado ou não. É isso que é o nosso processo, é isso que é o nosso programa. Meu filho tropeça muito também, tropeça do nada sem motivo, pela questão do espaçamento, né? A criança com TDAH ela tem dificuldade do espaçamento e, dependendo das circunstâncias, é importante, sim, a consulta ao oftalmologista, porque também alguns têm problemas ortópticos. Inclusive, numa live eu já expliquei sobre essa questão ortóptica e oftalmológica. São duas questões que têm que serem analisadas. Meu filho de 9 anos já é diagnosticado, parece ter aversão ao ensino, especialmente leitura, escrita. Alguma dica como lidar com essa situação? Sim, nós temos todo um processo, tanto que a gente fala que são desafios. Só na parte da aprendizagem, nosso desafio é de 14 dias. São várias aulas nesses 14 dias para conseguir transformar a questão da aprendizagem. O que eu posso te dizer que a questão da leitura e da escrita é focada com um déficit de aprendizagem focado para dislexia, tá? A escrita, se a escrita é muito rebuscada, é disgrafia, quando não se consegue entender a letra. Se ela come letras, tem dificuldade no escrever, é dislexia. Essa questão da leitura tem todo um processo de como promover o incentivo à leitura. Como eu disse, é uma técnica onde a gente tem muitas aulas para explicar o processo, tá? Para que ela consiga envolver a aprendizagem. Então, muitas aulas para entrar nesse procedimento. A gente faz um desafio, esse desafio ele dura 14 dias só na parte da aprendizagem. E depois, no processo para acalmar, transformar toda essa parte, né, da impulsividade, da agressividade, da hiperatividade é 21 dias. Então, por exemplo, as minhas alunas agora estão concluindo o processo de 14 dias, e então a gente ainda não tem data para a nova turma, é isso que eu quero explicar para vocês. E essa questão, então, da aprendizagem tem todo um processo, porque a gente passa por observação, por incentivo, por organização, pelo hiperfoco, como fazer a concentração do hiperfoco, trabalho do tema, desafio da leitura, tem toda uma série de coisas que a gente faz num processo de um passo a passo para desenvolver a criança específica com TDAH. Então, não é uma coisa só, são várias. Então, não adianta te dar uma dica, porque é um conjunto de coisas juntas que fazem o resultado final. Não é só uma coisa. A gente precisa do conjunto para o resultado final. Sim, é possível a criança ter boas notas e aprender tendo TDAH. Isso daí eu tenho absoluta certeza. Isso eu te dou assim, a garantia 100%. Tá? Por que eu digo isso? Porque a criança com TDAH, ela, além de ter hiperfoco, ela é super inteligente, criativa, e o que importa é que ela vai aprender na memória de longo prazo e não na de curto prazo. A gente apenas ela aprende de maneira diferente, tá? E o TDAH é hereditário. Sim, isso é uma realidade. O TDAH é hereditário. Inclusive, já fiz uma live e já fiz vários vídeos explicando sobre a hereditariedade do TDAH. O passo a passo ele é muito importante porque, na verdade, vocês vão entender como proceder. A gente diz assim, são 14 dias para entender como proceder o processo de aprendizagem. Depois ele é um processo automático, né? Só que não tem como eu brinco, né, que não tem como fazer um bolo igual para todo mundo, né? Não tem como, por exemplo, eu pegar e fazer o bolo para sua criança. Cada um tem que fazer individualmente para cada criança. Eu brinco que mesmo você tendo a receita, o bolo é único.
Digamos que tem o bolo lá da vovó de milho e a vovó te dá a receita. Nunca, nunca o bolo que você fizer com a receita da vovó vai ficar igual feito na sua casa, porque o ingrediente é diferente, o forno é diferente, a situação é diferente, a temperatura é diferente. E aquele bolo cheiroso feito pela vovó, ele tem outro gosto totalmente diferente, mesmo você pegando a receita dela e você tentando fazer. Isso é a mesma coisa. Nós ensinamos uma técnica que é individualizada para cada mãe fazer com o seu filho. Então, não é um bolo que você simplesmente te dou a receita e pronto. Não, você tem que executar com a sua criança. Por isso necessita de um passo a passo. Hiperfoco toda criança com TDAH, ela tem um hiperfoco. Ela consegue uma concentração extrema ao qual ela consegue simplesmente fazer as atividades em rápido prazo com uma grande eficiência. O meu menino, e a psicóloga disse que ele tem uma inteligência demais, com certeza, para a idade dele. E ele aprende com uma facilidade rápida, só que ele distrai muito fácil. Exatamente. É a distração do foco. Não é que ele não tenha foco, ele tem uma disfunção do foco. O foco dele, ele não consegue concentrar, porque o foco dele ele é disfuncional. Então, ele tem que fazer o treinamento do foco, né? Que a gente fala, que é treinar, entrar e sair do hiperfoco. Gratidão, pessoal. Um grande beijo a todos. Tchau!